mesa diretora, mas a gente já tem uma questão de início que a Sandra vai tratar com vocês sobre essa composição da mesa. Antes de dar sequência, então, à pauta que a gente já tinha estabelecido. E só a título de informe, tem mais 3 pontos de pauta que foram incluídos. Eu mesma tinha pedido para incluir, que é a questão do currículo, especialmente um formulário que foi enviado para as escolas de educação infantil. Uma questão que a Elisângela trouxe sobre mandato, que é só um esclarecimento rápido também sobre o mandato dos eleitos ou dos indicados, a título de esclarecimento, e o projeto de lei que a Mônica e o Adriano pediram também para incluir, mas podendo inverter a pauta aí de acordo com a importância, tá? Um bom trabalho. E as atas, né? Mas eu acho que antes de ler a ata é bom ver essa questão da mesa. Sim. Bom dia. Então, na nossa última reunião ordinária, né, não sei quem estava presente, surgiu essa situação da troca de mandato da diretoria. No caso, a gente conversou ali, né, sobre como faria essa troca. A Dayana recebeu um convite, né, uma sugestão que assumisse a presidência, até depois, se ela quiser falar também, né, mas só fazendo um apanhado geral. No caso, por ser representante como mãe de aluno, aí ela preferiu não assumir como presidência, por não ter essa formação na pedagogia, às vezes chega a hora de falar alguma coisa, se colocar em termos de legislação, não ia dar conta, e fez a sugestão de eu assumir enquanto a presidência, por a gente estar sempre parceiro em vários projetos, em várias situações, e por ser professora, né? E aí, no momento ali, aceitei, a gente fechou com ela que aceitou assumir a secretaria, né? Mas nessa semana, com várias coisas que aconteceram, por ter composto também a comissão para fazer a indicação das escolas, a entrada no Ministério Público que a gente decidiu, que foi a extraordinária, eu vi que estando na sala de aula, as coisas acabam sendo mais complicadas do que quem não está, pelo tempo que a gente tem. Claro que a gestão envolve muitas coisas também, né? Mas ter que dar conta de situações em HTPI acaba complicando muito as coisas, pelo tanto que a presidência exige no sentido de estar a par de tudo. Então, é sessão de câmara que a gente tem que dar conta do que está acontecendo, todo um vocabulário de legislação também, são coisas que eu fui vendo ali que de estar à frente, enquanto presidente, seria uma falta de respeito aqui com o conselho, né? A Dayana também viu que para ela, enquanto vice-presidente, por todas as outras comissões e conselhos que ela participa também, ia ser complicado, e ela decidiu se retirar da vice-presidência por isso, né? Então, hoje seria a nossa posse, ela não quer assumir. E aí eu conversei com a Camila que eu poderia até assumir uma outra cadeira, né, nessa nova diretoria, mas enquanto presidente eu vi que não ia dar pé por tudo que isso exige e de tempo que eu não tenho para estar com qualidade nisso, respeitando a representatividade dos meus pais. Né? Então a gente traz essa questão, conversando também com a Rosa, né, para colocar ela a par dessa situação, dessa conversa que nós tivemos entre nós, e trazemos para o Conselho para de novo entrar com essa questão da votação da diretoria, ver se tem mais alguém que quer assumir a presidência com mais propriedade, uma disponibilidade de tempo maior talvez, e abrir para votação de novo e ver como que a gente pode encaminhar isso de uma forma melhor e respeitando mais essa representatividade entre os pais. Então essa que seria a primeira questão, e aí diante disso a gente dá prosseguimento com as pautas e leitura de ata. Ninguém se habilita, pessoal? Vai, Rose. Quem quiser, Rose, Gente, vai. na realidade, eu temo pelo mesmo questão da Sandra, né? Eu temo pela mesma questão da Sandra. Porém, eu vou colocar meu nome à disposição nesse momento, entendendo que talvez no meio do caminho eu tenha que, se eu não der conta, de me ausentar, entendeu? Se não tiver ninguém que queira fazer parte.
Porque a gente tem que estar de corpo e alma aqui no conselho, entendeu? Eu tenho, assim, eu tenho medo de não dar conta, essa é a palavra, né? Alguém, tem alguém? A Sandra não ficaria como vice sua? Da Rose? Sim, aí Entendeu? a Trocando. sugestão agora no momento é essa. Vamos abrir, né? Bom, alguém gostaria de ficar como vice nessa gestão? Ficaria eu de presidente, teria que ter um vice e a secretaria. Aí tem que montar tudo de novo. Quer que eu volte de novo? Eu vou dar minha mão? Só que assim, não me peço fazer essas coisas, eu não vou fazer mesmo. Não tem nem computador mais. Queimou já, né? Acabou o fogo. Ah, Chega. Posso também ficar na secretaria, né, para fazer essa parte de documentação, porque essa parte de escrita, por mim não tem problema. O problema é mais essa parte de estar à frente como uma peça-chave e não ter realmente a disponibilidade de tempo e dedicação para isso. sabe, se ninguém quiser, eu vou. Se ninguém quiser. Alguém quer ser vice? Meu Deus do céu. Então vai. Nossa, cheguei tão feliz de sentar aqui. Só um pouquinho. Então, ela já está formada, né? Sim. Mas aí a Mônica vai manter na vice, né? Você não vai, Adriano, de presidente? Ah, não vou. Vou. Acho que é você, Rose. O presidente é você. Sou eu. Nossa, se vocês concordarem, vocês concordam? Alguém tem alguma objeção? Ou Quem era vice? Permaneceu. Quem era vice da Camila? Era a Mônica. Alguém tem alguma objeção? Não? Então vamos mudar as cadeiras aqui. Não? Pode ir. Pode ficar aí. Bom, então a gente vai começar com a leitura da ata, né? São duas atas que a gente tem, a ata da reunião ordinária e da reunião extraordinária. Você pode fazer a leitura? Então, a ordinária do mês passado, né? Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 8 horas, reuniu-se ordinariamente nas dependências da Secretaria Municipal da Educação e Comércio, tendo como pontos de pauta a aprovação e assinatura das atas anteriores, ofícios e e-mail recebidos, organização do plano de trabalho e cronograma de 2025, eleição do presidente, vice-presidente e secretário do Comércio. Fizeram-se presentes conselheiras e conselheiros: Daniela Cristina Lopes de Abreu, Adriano Moreira, Viviane Menezes, Sabatini, Camila Silene Zanfelice, Mônica Cristina Queiroz Cristofoletti, Luciane Carreiro J. Santos, Rosimeire Marques Ribeiro Arcângelo, Paulo César Aparecido Apolari, Luciane Aparecido Oliveira, Tagiane GB dos Santos Betegueri, Alessandra Aparecida Caim, Nelson Leme da Silva Júnior, Daiana Cristina dos Santos Clementino, Sandra Bonotto, Sibeli do Nascimento, Elisângela Maria Pereira, Mariângela Zanella, Cláudio Luiz Luna, Nathalie Sanfelice. Aprovação e assinatura das atas anteriores. Foram aprovadas as atas das reuniões ordinárias de 25 do 11 e 16 do 12 de 24. Ofícios e e-mails recebidos. A presidente do Comerc apresentou a correspondência. Organização do plano de trabalho e cronograma de 2025.
O plano será organizado pela nova mesa diretora e apresentado posteriormente. Em virtude dos inúmeros problemas que as escolas municipais vêm enfrentando no que se refere ao fornecimento de materiais, composição e cumprimento do módulo, atendimento a ordens de serviço, entre outros, deliberou-se consultar as direções das unidades escolares por meio de formulário online. Sobre tais problemas, a realizar uma reunião extraordinária para tratar do assunto. Eleição do presidente, vice-presidente e secretário do COMERC. Foram eleitas, respectivamente, as conselheiras Sandra Bonotto, Daiane Cristina dos Santos Clementino e Rosimeire Arcângelo. Sem mais a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Adriano Moreira, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e por todos os presentes. A gente vai fazer essa assinatura. E a da extraordinária agora. Aos 3 dias do mês de março do ano de 2025, às 8 horas, reuniu-se extraordinariamente, nas dependências do Arquivo Público Histórico do município de Rio Claro, o COMERC, tendo como pontos de pauta a discussão sobre as providências a respeito da situação da rede municipal de ensino, no que se refere aos insumos, materiais de limpeza, materiais pedagógicos, alimentação, funcionários, substituições e módulo de pessoal, atendimento às ordens de serviço e outras dificuldades enfrentadas, com base nos dados coletados por meio de formulário, que será respondido pelos diretores de escola. Fizeram-se presentes os conselheiros e conselheiros Daniela Cristina Lopes de Abreu, Adriano Moreira, Viviane Menezes Sabatini, Camila Silene Zanfelice, Rosimeire Arcângelo, Francisco Marcela, Daiana Cristina dos Santos Clementino, Sandra Bonotto, Elisângela Maria Pereira, Marcelo de Souza, Marina de Carvalho, Cláudio Luiz Luna, Natália Zanfelice. Também participarão da reunião com direito a voz representantes do Conselho de Implementação Escolar de Rio Claro, CAI, e representantes do Grupo de Pais da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro. As conselheiras Daiana Cristina dos Santos Clementino, Sandra Bonotto e Natália Zanfelice apresentaram os resultados de um levantamento online realizado por meio da ferramenta Google Forms, enviado aos diretores das 68 escolas da rede municipal no dia 27 de fevereiro de 2024 e respondido por 41 escolas, o que representa 60% das unidades. O trabalho, que segue em anexo na presente ata, indica, em síntese, a oferta irregular pela Secretaria Municipal de Educação de gêneros alimentícios e itens de limpeza, a quantidade insuficiente de servidores diante das necessidades estudantis, a oferta irregular no atendimento às ordens de serviço, problemas com serviços terceirizados. Com base nas análises realizadas, foi deliberado elaborar uma indicação à Secretária Municipal de Educação, recomendando que constitua prioridade para a aplicação do orçamento e de eventuais recursos de transferências federais ou estaduais a aquisição dos insumos básicos destinados ao funcionamento das escolas municipais, tais como produtos de limpeza, gêneros alimentícios e materiais de manutenção predial, a elaboração e apresentação de um plano em caráter emergencial, visando sanar problemas de seus procedimentos licitatórios, de modo a obter uma agenda que garante a aquisição e a entrega regular de matérias, bens e serviços. A elaboração e apresentação de um plano em caráter emergencial, visando sanar a recorrente falta de servidores para o regular atendimento estudantil, elaborar um esclarecimento público em virtude de informações imprecisas e não fundamentadas prestadas pela Secretária Municipal de Educação, senhora Valéria Aparecida Vélez, à Câmara Municipal de Rio Claro durante a audiência pública realizada no dia 25 de fevereiro de 2025, enviar representação acerca da oferta irregular de educação infantil e do ensino fundamental na rede municipal do ensino de Rio Claro para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para o Ministério Público do Estado de São Paulo e para a Câmara Municipal de Rio Claro. Sem mais a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Adriano Moreira, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e por todos os presentes. Alguém tem uma objeção? Usada a ata? Pode avançar. Deixa o Adriano assinar primeiro, por conta dele, porque Então vai. Camila, teve algum ofício recebido? Não.
A deliberação em normas regimentais, a secretaria encaminhou alguma coisa? Também Não, é que a Sandra e a Dayana tinham pensado, né, nessa pauta e eu coloquei porque elas indicaram, mas não. Então vamos ver as comissões internas que é necessário fazer agora, né, no início. Aí a gente já parte para os 3 pontos mais densos aí da pauta. Alguém não sabe em qual comissão está? Alguém gostaria de saber para a gente ver se mantém como estava ou se a gente faz as mudanças? Teoricamente também, cada um deveria estar em uma, né? Mas Sim. tem algumas pessoas que não fazem parte de comissões. Sim. Então, ó, da educação infantil, vou fazer a leitura e a gente vê depois quem é que está faltando participar de alguma, tá? Na educação infantil está a Dayana, a Elisângela, Luana, Luciana, Nathalie, Sandra, Tagiane e Viviane. Só tem que colocar agora. Pode colocar? Eu não estava em nenhuma enquanto presidente. Mais alguém? Pode manter quem estava? Alguém tem alguma objeção? Ensino Fundamental 2. É o Cláudio, Dayana, Daniela, Francisco, Luciane Oliveira, Mariângela, Paulo, Sandra, Francine, Patrícia e Rosimeire. Fundamental 2. Acho que é o 1, né? Tá errado. Fundamental 1. Fundamental 1, né? Tá Tem uma PI. Tá. Beleza, então. Então, tenho que sair, né? Alguém, tá tudo certo? Alguém gostaria de sair ou alguém pode manter como está? Alguém quer entrar? Então, mantenha a comissão. Educação de jovens e adultos. Adriano Moreira, Daniela, Danilo, Luciano. Patrícia, não saiu? Patrícia dos Santos? Não sei não, só pra gente saber se Uma tá Vamos lista ver. de presença. Onde tá a lista? A Eu acho que Patrícia, ela é a suplente. ela é suplente. Ela é da atendimento à pessoa com deficiência. Ah, tá. Educação de jovens e adultos. O Adriano, a Daniela, o Danilo, a Luciane Carneiro e o Paulo. Pode manter? Alguém gostaria de entrar? Gostaria de entrar? Planejamento, legislação e normas. Adriano, Alessandra, Cibele, Elisângela, Catiele, Luana, Maria Elisa, Mariana, Mônica, Marcelo, Nelson, Reginaldo, Rosimeire e Wallace. Bom, eu tenho que sair, né? Vamos falar o nome dele. Nome de quem? Tá? Acho que é Tá, Adriano, falei. Adriano, Alessandra, Cibele, Elisângela, Catiele, Luana, Maria Elisa, Marina, Mônica, Marcelo, Nelson, Reginaldo e Wallace. Alguém gostaria de entrar? Pode manter assim, então? Finanças e orçamento. Adriano, Malta, Mônica e Catiele. Alguém gostaria de entrar? Não? Vai ficar só na educação infantil, Camila? Só? Tá. Pode manter assim? Tranquilo, tá. Tem algumas pessoas que não estão pintadinhas aqui, mas elas estão nas comissões. acho que eu não atualizei. O Paulo tá, Cibele, Alessandra, Danilo, Marcelo, Maria Elisa não lembro. Maria Elisa. Na legislação. Na legislação. Mariana Carvalho, Mariana. Alguém deixou de estar? Planejamento e legislação. Catiele também está, Daiana também está, Sandra Bonotto está, Cláudio está. Cláudio encaminhou o pedido. Ainda não. O Wallace. Ele está Wallace de é licença, afastado. 3 meses. Wallace está aqui, Sandra Carneiro está. E Luana Duarte também. Então tá todo mundo tá. Fiz então atualizações.
educação infantil, mandato dos indicados? Vou propor, deixar para a próxima reunião essa do formulário, Rose. Ok. Mandato dos indicados. Eu acho que é algo mais rápido, né, para a gente poder ir para o projeto de lei. Camila, você estava na presidência, eu vou pedir para você se você pode fazer o esclarecimento que você gostaria de fazer para que para que as pessoas possam ter conhecimento, tá? Por favor, né? A Elisângela me procurou dizendo sobre o mandato dela que estaria encerrando, porque o decreto de nomeação primeiro, né, que ela se recorda, era de 2021. Aí eu falei para ela que em 2023 houve nova nomeação da secretária e ela continuou, né, sendo indicada. E pelo regimento, as pessoas indicadas não têm mandato de 4 anos, é pelo tempo que durar a indicação, né? Então eu achei importante trazer esse esclarecimento. Ela não tá, ela justificou a ausência, ela está viajando, né? Mas acho que valeria a pena fazer esse esclarecimento para todo mundo, né? O nosso regimento ele prevê que os membros eleitos têm um mandato de 4 anos e agora os indicados aí é vontade de quem indicou, né? Pode mudar a qualquer tempo ou durar também, né? Qualquer tempo, não tem essa restrição, digamos assim. Então, os nomeados e indicados, independente do decreto. Todos que estão aqui indicados foram todos nomeados em 2023, é isso? Isso, a última Tá. nomeação. Qualquer tempo dentro da administração. Sim. Ela pode sair se ela quiser, né? Ela também não é obrigada, porque foi indicada a estar. Então, eu não sei daí o que ela vai Isso decidir. significa que todos têm mandato até 2025, até o final do ano, ou tem uma data? Não tem data Não? limite, Até não. terminar Quando a a secretária resolver, a secretária ou a diretoria existe, tem outro que indica. Tá. Beleza, então. Agora o projeto de lei que foi colocado em pauta pela Mônica e pelo Adriano, eu vou pedir para que vocês se coloquem referente à pauta que vocês solicitaram. Mônica primeiro, Adriano, é indiferente o que vocês decidirem. Eu coloco. Eu boto no projeto. Alguém viu o projeto? Alguém leu o projeto? Esse projeto me preocupou, não só pela educação, por todos os serviços, né, da prefeitura que podem ser. É uma terceirização, do mesmo jeito que está acontecendo, mas agora são os CIP, né? O que me preocupou, porque dentro do projeto, lá no artigo 1º dele, ele já vai falar, não preciso achar ele aqui, peraí. Eu vou pegar só o primeiro que eu coloquei lá, mas eu tenho ele inteiro, é que eu preciso abrir meu celular, ele demora um pouco. Não, eu não mandei. Ele vai falar obrigada. Ele vai falar no artigo 1º, o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, de fins não econômicos, cujas atividades sejam dirigidas ao serviço e ao ensino e à pesquisa. Então já começou aí, ao ensino. Então isso remete à nossa rede, né, a rede municipal, porque é o ensino, e daí vai falar dos outros serviços. Aí eu fico preocupada. Quem são essas entidades que podem se inscrever, né, para apresentar projeto? Porque se já tem tantas outras atividades afins das escolas com funcionários terceirizados, né, e eu ouço muito uma dificuldade em estar chamando o eventual para substituir professor, processo seletivo e tudo mais. Quem seriam, né, essas entidades que iriam participar
como seria isso? Isso é bom para a rede? Isso vai garantir um bom atendimento na escola? Quando a gente lê o projeto inteiro, a gente vê que cada secretaria vai avaliar, vai definir, vai solicitar o serviço, vai ficar a cargo a princípio de cada secretaria, vai ter uma comissão e tudo mais. Eu acho que é o mais do mesmo com outro nome. E isso me preocupa muito, a gente tinha que discutir isso aqui. Então, eu penso que a melhor forma é concurso público, processo seletivo, né? Hoje você faz processo seletivo sem fazer prova, né? Você faz um chamamento, não garante, mas daí o que garante é o processo no dia a dia, tendo formação, tendo acompanhamento e tudo mais. Quando vem para uma terceirizada, né, uma empresa privada ou uma OCIP, como que vai acontecer tudo isso, esse tudo mais, né? Então eu fico muito preocupada com essa situação nas outras secretarias também, porque é saúde, desenvolvimento social, qualquer secretaria, mas principalmente na Secretaria da Educação, né? Porque a gente sabe o diferencial que é a Secretaria da Educação, entendeu? Então acho que a gente podia discutir sobre isso. Não sei se a Adriana quer falar alguma coisa. Eu acho assim, o projeto é uma desgraça, sabe, para o serviço público de Rio Claro, ele representa o fim da prefeitura, ele é irresponsável, só para tentar explicar na prática o que vai ser isso, né? Hoje a gente tem a terceirização de vários serviços na prefeitura, principalmente na educação, e cada vez mais está terceirizando. Esse projeto permite terceirizar, por exemplo, a gestão. Permite terceirizar, por exemplo, os professores. Então, como que faz? O município ou a prefeitura contrata uma OCIP, a OCIP vem e dá a mão de obra. De professor, de diretor de escola, talvez até de secretário de educação. Talvez aqui também vai ter uma OCIP gerente. Então, é uma desgraça, é um desastre para a prefeitura isso. Não só, imagino quanto que vai gastar nisso, né? Porque você vê, né, só uma empresa que a Secretaria Municipal está contratando paga 13 milhões por ano, que é um escândalo, só um. Fico imaginando quanto que vai gastar nisso. Além disso, a mudança não vai ter mais servidor público, essa é a questão. Vão ser as OCIPs. Aliás, isso já funciona na Secretaria de Ação Social. Você for na Secretaria de Ação Social, lá tem pouquíssimos servidores de carreira, porque tudo é mantido por meio da contratação dessas entidades aí. Eu que já trabalhei no Conselho Tutelar durante muito tempo e tinha acesso e meu serviço de todas as secretarias, uma coisa que para mim foi sempre muito clara. Por mais críticas que se possa fazer à educação, a única área que atendia de fato criança e adolescente era a educação. As demais áreas atendia muito pouco. E uma das causas fundamentais é essa. O que diferenciava a educação? A educação tem servidor público, sabe? A educação são servidores públicos que têm uma carreira, que faz concurso público, que tem certa autonomia, sabe? De cobrar a chefia, de fazer certas coisas, que um funcionário privado. Então, assim, eu acho que é um projeto escandaloso, vergonhoso. Eu acho que hoje a gente deveria estar todo mundo na rua, fazendo greve contra essa desgraça, inclusive quem está criando a Secretaria Municipal de Educação. Eu acho que as pessoas não estão pensando nas consequências do que estão fazendo, sabe? O que vem disso daí. Então, assim, eu não sei, Camilo, o que de fato a gente pode fazer. Eu acho que a gente tem que montar uma comissão, analisar com rigor o projeto. Esse projeto deveria passar pelo Comerc, porque a plano municipal fala que matéria que envolva assunto que se refere à educação precisa passar aqui. Qual a consequência disso no estatuto? Então, tipo assim, isso é uma vergonha, gente. Não bastasse tudo que a gente está passando, agora ainda vem com essa. E o que é pior, isso vai ser aprovado hoje a toque de caixa. Quem que discutiu isso daí? Sabe? Enfim, olha onde a gente está chegando. Não se trata mais agora de terceirizar a cozinheira da escola. Nós vamos terceirizar o corpo docente. Sabe? Vamos terceirizar a gestão. Eu fiquei com uma dúvida. O Estado, se eu não me engano, propôs uma lei com referência a isso, a questão da gestão, né? Eu não sei se é meio parecido
Eu não Não, lembro de pelo que ter eu vi, lido. não, é diferente. É O diferente? Estado vai fazer leilão mesmo. É diferente a questão. Mas foi proposto ao Ministério Público e me parece que barrou. Me parece, será que não era caso da gente fazer essa comissão para estudar e tentar barrar isso aqui também? Você está falando da leilão das escolas de São Paulo? Isso. Já do Já STF, o STF liberou? liberou, né? Liberou. O Barroso cessou a liminar. Essa semana, foi rapidinho, gente. Ele não é claro, porque quem vai abrir o processo é cada secretaria, entendeu? Cada secretaria faz a abertura do processo para fazer um chamamento público. Então, vai depender muito do que cada secretaria vai colocar ali. E eu não me preocupo só com o que a secretaria vai colocar ali, eu me preocupo com o que vem. Com o que vem, porque quem é a entidade que vai participar disso? Vamos falar de educação. Então, qual é a proposta? O que a gente pode fazer então? O Adriano montou uma comissão e estudar a fundo. Ou uma comissão, ou um relator, mas que rapidamente pudesse analisar esse projeto e apontar o que tem de errado com ele. Assim, eu acho que a primeira discussão desse projeto vai ter de novo. Porque assim, se for Primeiro, segunda, mas eles podem marcar uma segunda para amanhã. essa semana, Né? Pode marcar até hoje. Hoje meia-noite. hoje mesmo à meia-noite. Há uma pressa muito grande em fazer isso, né? Pelo que eu Sim. percebi. Existe uma emenda modificativa que o próprio prefeito mandou, acho que depois que mandou, porque esse projeto é do ano passado, né? Então acho que foi feita uma revisão, mas é na composição de conselho, se não me engano é Alguém isso. falou, não lembro que alguém de gestão me disse que a sua secretaria pode confirmar que a Valéria está esperando liberar isso para poder fazer o chamamento público para as cozinhas. Não sei se tem esse problema com as terceirizadas, se esse é a segunda opção. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que talvez não seja, como vocês falam, que pode ser hoje mesmo, não é uma coisa que parece que vai demorar. E, pelo que relataram, a Valéria disse isso nessas reuniões com as gestões. O que me causou um pouco de espanto na hora que eu vi é porque foi marcada uma assembleia de servidores na sexta-feira de dissídio, uma segunda assembleia hoje, no mesmo horário que vai estar sendo aprovado esse projeto. Então, a impressão que me deu é que foi de caso pensado a assembleia ser na sexta, pela mobilização que estava acontecendo, para acontecer hoje, para haver um esvaziamento, porque é um projeto que deveria ter protestos, você entendeu? Então, há um esvaziamento na Câmara, que daí passa-se a boiada, vamos pegar a fala lá do deputado, né, do ministro, e enquanto está todo mundo num outro local para protestar de outra forma, entendeu? Então eu achei muito preocupante isso, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente poderia ver se há um canal jurídico para a gente debater isso, eu só pedir ajuda. Você entendeu? Ajuda no sentido de barrar. Existe essa possibilidade? Alguém da secretaria que está no secretário tem conhecimento, tem alguma questão sobre isso? Né? Eu não sei, talvez algo que a gente possa pensar. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu pensei em o Comércio fazer pelo menos uma manifestação hoje já, por escrito, enviar para a Câmara, né? Para que tenha mais tempo para discussão desse projeto, entendeu? Esse projeto envolve todas as secretarias do município. Em contrapartida, deveria envolver também todos os conselhos, né? A participação desses conselhos. Vamos pegar o exemplo da saúde, né? O Conselho da Saúde, o presidente do Conselho da Saúde foi até a Câmara, fez a sua fala, né? Solicitou que fosse mexido no projeto lá. E não foi mexido, entendeu? Até onde eu estou acompanhando, não foram feitas as alterações, né, que o presidente do Conselho da Saúde solicitou na época. Então, eu acho assim, esse é muito mais abrangente, porque ele abrange todas as secretarias. Tudo bem, a saúde é uma fundação,
Mas ele abrange todas as secretarias, né? Tem o Conselho da Criança e do Adolescente, também ele é atingido por isso, o Conselho, todas as secretarias que têm os seus conselhos representativos deveriam estar opinando sobre esse projeto, se manifestando sobre esse projeto. Como ele aparece do nada, né, numa ordem do dia, que alguém viu antes e alertou, porque assim, se a gente não vai ver lá no Facebook, na rede social, nem todo dia você está lendo a ordem, nem sempre você está vendo a ordem do dia. E daí isso chamou minha atenção. E a primeira palavra ensino, a primeira expressão ensino e pesquisa é muito evidente ali. É muito evidente. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Vamos pensar em tudo que aconteceu, né, das discussões do currículo, como foram essas discussões, como teve pressão por essas discussões. Aí vem uma entidade e vai querer fazer uma pesquisa sobre o currículo, de como vai ser o currículo da rede. Não é só a questão do servidor, das pessoas que vão trabalhar diretamente com as crianças na escola, mas são as questões de currículo que também me preocupa e que a gente devia estar atento a isso. Né? Sempre houve, né, essa questão, não, tem que terminar o currículo, tem que fazer o currículo, porque está sendo cobrado. Olha o pulo do gato. Alguém tem mais? Adriano? Não, só para tava lembrando, cara, a tragédia que é quando essas entidades vêm fazer serviço público. Eu acompanhei, cara, do Conselho Tutelar, quando o município entregou a medida de acolhimento de criança para aldeias infantis, a tragédia que foi. É verdade. O tanto de criança que foi estuprada dentro dessas porcarias dessas entidades por causa dessa mudança. Sabe, o inferno que virou. E na época eu era contra isso. E as pessoas que eram favoráveis, depois eu encontrei com elas, que a gente trabalhava junto na faculdade claretiana, e elas estavam escandalizadas porque eu não sabia o que fazer. Porque uma das primeiras medidas que a Aldeias fez foi colocar criança e adolescente tudo junto. Sob o pretexto de que não podia separar irmãos, começou a colocar adolescente e criança tudo dormindo na mesma casa. E foi uma tragédia. Então, quando essas entidades vêm fazer serviço público, é a destruição não só do serviço público, mas a destruição de vidas que são atendidas pelo serviço público. Isso é de uma irresponsabilidade, sabe? Uma responsabilidade do orçamento da prefeitura, mas também de uma responsabilidade social, de gente que não sabe o que está fazendo, de gente que daqui a pouco não vai estar sequer indo claro, sabe? Porque daqui a pouco mandatos acabam e essas pessoas vão embora e vão largar essa desgraça para trás. E a gente está sendo conivente com essa situação. Eu acho que essa ideia da Mônica acho que é muito boa. Talvez de forma imediata, o que daria para a gente fazer? Pelo menos tentar fazer uma manifestação e mandar para cada vereador e-mail, esperando que essa gente também faça alguma coisa diante dessa coisa vergonhosa. O projeto é tão amplo, que nem a Mônica falou, o projeto foi copiado, logo se vê que ele foi copiado, aparentemente de algum governo estadual, porque pesquisa, município não faz pesquisa, pelo menos na área da educação não, então acho que foi copiado em algum lugar, só que ele é tão amplo que vai permitir que o OS faça qualquer coisa, sabe? Então assim, não dá para imaginar que diante de tudo que a gente está vivendo, ainda venha mais essa. E é sem licitação, né? É sempre sem licitação. Sem licitação. E daí, né? E só falar uma Dá coisa, pra confiar? você falou quem que né? vai prestar esse serviço? Entidades religiosas, mas de sempre. Quem que monta a organização social no Brasil? São sempre as mesmas entidades. Sabe, entidade de natureza filantrópica, de natureza religiosa, são sempre as mesmas entidades, que tem no Brasil inteiro, que no Rio já tem, né? Tem várias. Bom, então a gente tem aí duas propostas. Uma é a do Adriano, de a gente montar, fazer... Não, retiro minha proposta, acho que a ideia da Mônica acho que é melhor. Mas um parecerista para ver essa foi a sua proposta. Pode até ser depois, mas eu acho assim, a gente precisa de uma reação imediata. Porque assim, vamos ser sinceros, Rio Claro não tem mais reação. A imprensa não reage a nada, não tem nenhum órgão que reage a nada. Todos os órgãos foram aparelhados ou foram desmantelados, então ninguém reage. Por isso que essas coisas estão acontecendo. Por isso que a nossa proposta salarial é essa que veio. Então assim,
Hoje, por incrível que pareça, o Comerc não vale uma vírgula. O que o Comerc faz não é reconhecido, é tratorado pela secretária, não vale nada. Mas a única voz que consegue falar alguma coisa é o Comerc. E as pessoas individualmente, que se reúnem e montam grupos. Porque todo o resto, ou está desmantelado, ou está aparelhado, ninguém reage. Só vão reagir depois. Hora que não tiver água para beber, aí eu quero ver. Hora que não tiver mais emprego, hora que não tiver mais o serviço. E está todo mundo, eu não sei, vivendo em transe. Eu não consigo entender a razão, o porquê. Se isso tivesse acontecido, fosse há 10 anos atrás, eu acho que o mundo tinha caído já. Mas agora não. Nesse novo mundo, tudo vale. Bom, então você retirou, né, a questão do parecerista, está só a proposta da Mônica. Alguém tem mais alguma proposta? Quem concorda com a proposta da Mônica, levanta a mão, por favor. Bom, É melhor passar uma folha, né? melhor colocar? Tem uma folha pra Não tenho. Bom, eu vou marcar só Só quem. lista de presença, Eu acho que pode marcar? eu acho que eu vou marcar só Cadê o quem não. Marca lápis. Tem lápis? Não. Alguém tem lápis aí? Todo professor, ninguém tem lápis. Mas eu acho que levanta a mão só quem. Olha, eu tenho. A Mariana, olha lá, a Mariana já tem. Ah, a Adriana tem. Tem a folhinha. Aí, pronto. Mariana, tem folha de votação. Tem a folha. Vai passar. Você quer lápis? Você não queria um lápis? Não, achou aqui, ó. Ah, tá. Obrigada, Mariana. Obrigada, desculpa. Que é uma manifestação pública sobre o projeto de lei 104/2024. para enviar à Câmara. Barra definitiva. Gente, eu não lembro, eu não posso, né? Favoráveis, gente, por favor, levanta a mão de novo só para marcar aqui. Já. Espera aí, a Sibeli, a gente socialista político. Camila. Eu não lembro o regimento, eu não voto, né? O Paulo tá aqui, você viu aí? O Paulo tá O presidente vota. Agora? Não é só se tiver empate? Não? Não. Se tiver empate, você também vota. Aí é a sua decisão, né? Agora, quem é contrário? Quem é Quem é contrário? contrário? Quem é contrário? Ninguém? Quem se abstém? Quem se abstém? A Alessandra e o Paulo são bons. Abstém? Então, a minha brincadeira de permite que eu não estou conseguindo. Mas eu coloco uma extensão. Vamos lá, então. Então agora a E a gente tem gente que. faz o texto já. Como faz, Eu acho que era melhor. Eu acho que poderia, porque são 9 horas da manhã, eu acho que daria pra gente já montar o texto, porque daí já saía daqui, já mandava para os vereadores. Antes de continuar, só posso fazer uma coisa a respeito da ata, que a hora que fez a leitura eu não prestei atenção. Faltam duas coisas aqui na ata, no meu ver. O pedido do menino, que é o afastamento dele, que foi aprovado. Do Wallace.
Foi nessa reunião, Foi, né? Terminou, né? foi. Aí depois você já fala do Cláudio também a respeito do mesmo pedido de afastamento. Não sei se ele está aí. Não sei. Mas o Cláudio acho que não formalizou. Ah, tá. Não. Tá. E faltou aqui, Adriano, você colocou da eleição, você colocou ela bem sucinta, né? Mas faltou aqui que esse sindicato foi falado que ia ser a partir de março. Que inicia o mandato a partir de março. Então aqui não foi colocado. Entendeu? Agora a Rose, elas mexeram as coisas. Não, a ata é nossa ainda, a anterior. É Essa anterior, é correção. É anterior. A gente não combinou pode que colocar seria a uma- partir da ordinária de março a posse, né? A eleição foi lá e a posse seria a partir da primeira ordinária. Eu não lembro agora como foi os termos, mas só faltou constar aqui que não tem. Tudo bem para vocês a gente colocar uma errata nessa ata de hoje, para não ter que refazer? Pode ser? A gente colocar na ata de hoje uma errata referente à reunião anterior? Pode? Por que não? Eu acho que há tempo, não é nenhuma errada, é porque faltou a informação, Faltou. não é errado, né? Não é Acho que correção. tem tempo. Até que o menino, aquele representante do CACS não deve, né? Acho que o Sim, Cláudio, então, o mas Adriano coloca aí, aqui. mas aí o CACS não precisa, porque eu não sei se ele se ausentou lá. O CACS precisa nos oficiar, precisa nos comunicar, né? Se ele Na se- verdade, nós temos que comunicar. A Ele gente é tem que representante do comunicar comércio lá. Nós? Foi Tá. ele, porque ele é representante nosso lá. Tá, então tem que fazer um ofício pro CACS. Ele mandou? Quanto tempo ele vai se afastar? 3 meses, ele pediu. Bom, mas ele se ausentou lá, eu precisava saber. Eu não sei. Então, mas aqui que tem que avisar que ele tá Não, tudo bem, mas porque se eu avisar já indicaria outro. Mas se não, ele se representa o ausentou lá. Comércio, como que ele se afasta É, do ele Comércio tem e que vai se ser lá? afastar. Tem que avisar. Tá. E aí, o Adriano tá falando, talvez a gente tenha que indicar alguém nesse tempo. Sim. Já manda avisando e já impõe a indicação do próximo. Então precisa ver quem vai. Quem vai então? Quem vai no CACS? Vai, Adriano? Não, Quem que gostaria de ir no CACS? Adriano Nelson, que é essa ata, né? 24. Em fevereiro, né? é essa que tá aí. Camila, você vai no CACS? Tem duas Tá na mão dele. Nathalie? A outra é do dia Chico, 3. vai no CACS? 3 de março. Vai no CACS, gente. Eu posso ir, ó. Pode? Também, Sim. Então, beleza. Praticamente 2 meses só agora, porque já foi em março. Como a gente vai organizar para redigir? Para redigir era bom que tivesse na tela, né? O computador a gente vai fazendo ou vai fazendo à mão? Projeta ali no Projetar, né? Projeta lá. Você pode projetar pra gente? Nunca fiz. Não? Será que a gente chama o menino lá? É só legal, é só ligar. Ah, você consegue? Legal. O Adriano passou isso? Passou já Da pra última. Não, na última reunião não. Adriano, você vai com a lista de chamadas? Ah, tá aí na parte. Não, lista de chamada auditiva. Não, na última reunião. Ordinária. É só só para contar. Aliás, eu vou passar depois todas as datas e as coisas que tem. Consegue pra mim? Agora tem que apertar o botão do sindicato. Sim. Tá, então tem que colocar o nome dele. Se alguém sabe se minimizar aqui, a gente vai perder a transmissão? Não sabem? Acho melhor a gente perguntar, né? Foi chamar o Felipe? Ah, tá.
fazer uma proposta, já a gente colocar os tópicos que a gente vai fazer, porque daí o texto a gente organiza depois. As partes mais corriqueiras, né? Mas a parte do que vai colocar, a gente coloca. A gente esgota só a argumentação, Isso. né? Depois vocês fazem. Parece que tá, continua melhorando não, tá, né? Sim. Só que eu acho que não vai aparecer na tela o que está escrevendo, né? Quem começa? Quem dá ideias aí? Vamos fazer desconsiderando ou não vamos pôr como considerando? Considerar o plano municipal. Plano municipal. Lei orgânica. Aí coloca entre parênteses artigo, que a gente vê o artigo. Regimento interno. Eu acho que tem a lista toda, né? O que mais a gente poderia colocar? A parte legal nós estamos colocando. Poderíamos colocar a questão da não clareza de quem serão essas empresas. Isso não. Eu acho que poderia ser selecionado depois. Já teve para julgamento, entendeu? Acho que não é legal. Falta de tempo para não discussão com a comunidade. Em relação ao plano municipal, é a questão de ter que passar pelo comércio, tá? A Mônica já está pegando ali o artigo para a gente já colocar aqui. E a lei orgânica tem certas coisas que a lei orgânica determina que tem anúncio que não só passa pelo conselho, mas que tem uma discussão com o funcionalismo. Não me lembro agora de cabeça qual é o artigo, que é 263, sei lá. Uma coisa que a gente tem que falar aí, pois é assim, o projeto, a questão do projeto não vai ser legalidade. Não existe previsão legal para fazer esse tipo de coisa. A questão que eu acho é a ameaça que ele representa ao serviço público e ao atendimento público. Por quê? Porque ele permite a terceirização de áreas sensíveis, como o ensino, estamos falando de professores, e atividades de planejamento das políticas e dos serviços públicos. Então a gente também fala disso, sabe? A ameaça que isso representa para o serviço público. Só que daí precisa elaborar isso um pouquinho melhor. Alguém abre o plano municipal aí, que eu tenho uma orgânica. Que artigo que você falou mais ou menos, Adriano? Eu acho que é 262, eu sei, tem vários artigos que falam disso. Deixa eu procurar. Lá do plano municipal de educação, eu acho que é o 17. Não é só. O Não, 17 lei é orgânica. do PNI, mas na lei orgânica fala de certas coisas que se for fazer, tem que discutir não só com educação, fala com funcionalismo. Eu vou Vou tentar achar. Não só a discussão com a comunidade, mas é lá na lei orgânica, a discussão com o servidor público, o funcionalismo.
Mais alguém tem alguma dúvida que acha interessante colocar aqui na discussão? Paulo, Nelson? Item 2 eu acho que não cabe aí, porque esse projeto entrou na Câmara no ano passado, foi feito pedido de vista em 180 dias, houve adequação ao projeto e novas emendas. Então, eu não sei se a não discussão do projeto seria o termo adequado a ser usado ali. Mas se entrou, ele entrou e não foi discutido com a Não, comunidade, não mandou. a gente falou, a questão da legalidade. Vamos ver a questão da legalidade. Eu acho que ele quer ajustar esse termo aí, a não discussão do projeto. Eu não acho que isso aí seja um motivo, porque ele entrou na Câmara no passado, houve audiência pública, tanto é que o Conselho Municipal de Educação de Saúde participou da audiência pública, o presidente falou na tribuna da Câmara. Então, assim, essa discussão, esse termo, a não discussão do projeto, eu acho que não cabe. Não estou discordando do Ita, só estou discordando do termo. É só para a gente não perder essa questão da discussão, ele não foi discutido com o servidor público, que está previsto na lei orgânica. O servidor público não foi, ele não entrou na discussão. Tudo bem que houve a audiência Eu só não pública. sei se isso caberia ao servidor público, porque é um projeto da administração. Isso está no parecer jurídico, está no projeto que a Mônica mandou. Então, só ver o termo para não cair numa cilada, para não ter. Só esse esclarecimento do presidente do Conselho da Saúde foi sobre a loteria, tá? Não, mas ele falou a respeito disso também, porque isso aí foi levado para o Conselho de Educação Física, ele é um indicado do nosso conselho, e ele falou a respeito disso, nós falamos, então vai ser jurídico para ele falar isso. Porque quando ele se inscreveu, foi para o projeto de lei da criação da loteria para o funcionamento do hospital. Nelson, como vocês já têm o parecer lá pelo conselho de vocês, você deve ter alguma coisa, pode nos ajudar a elaborar. Infelizmente, você tecnicamente, pode? jurídico não tem nada. É a questão do executivo. Tá, e o que você acha que nós poderíamos colocar para poder se manifestar perante a Câmara? Não sei, só O que eu acho vocês que colocaram? Não, que nós queríamos discutir mais o projeto. Foi feito isso. Mas foi feito que eles pediram em vista 180 dias e houve emendas nesse projeto. O projeto original, o 104, não tem mais todos aqueles dizeres. Tem uma emenda modificativa dentro do projeto. Então, quer dizer, houve uma discussão pelos pares que estão dizendo lá na Câmara Municipal. Então, houve envolvimento da comunidade municipal, houve. O que não houve foi a apreciação pelo COMERC. Então, por isso que eu estou falando, eu não concordo com a discussão, não, discussão pela comunidade, eu não concordo, por conta disso. E do A gente servidor vai dar um público também falar, não? como não foi discutido? Foi sim, houve alguém, então, isso eu Você tem razão. Não, o servidor aí é outra coisa. Não é só dentro do que a energia fala exatamente, mas lá fala que determinados temas que mande é necessário desenvolver o funcionamento. Eu acho o termo de não havendo ampla discussão, não sei se não tem mais uma discussão que você está querendo dizer. Porque assim, discussão teve com quem? Né? Eu acho que para fazer uma ampla discussão aí. E o rapaz da saúde não foi favorável ou contrário? contrário. Contrário, mas O artigo 16 do CNE diz assim: qualquer projeto de lei de matéria que se refira à educação deverá ser procedido mediante consulta à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação do Estado. o 16. isso não foi feito. Só que isso. A Secretaria não sei se é consultada, mas eu acho que não. Moço, você viu que tem um parecer não, então, mas só para a gente entender Faz a O que leitura, chamou a atenção? Dani. Aqui, ó. Lê pra gente. Pela legalidade. Não, mas isso é normal. Eles transformam o ilegal em ilegal. Não, gente, aí que tá. Isso não é ilegal. Não está praticando uma ilegalidade. Tem previsão legal de fazer isso. O problema é o que vai A questão impactar. deve-se fazer esse tipo de coisa? Sabe, essa é a questão. Deve-se fazer, principalmente na educação, nós vamos contratar o CIP para ser diretor de escola, para ser professor, para quê? Para ser supervisor de ensino, nós vamos contratar. Então é isso que é a questão, não é uma questão de ilegalidade, está contrariando a lei, mas é uma questão de se deve ou não fazer. Aí, Nelson, eu queria pedir um favor, enquanto servidora pública, enquanto membro do COMERC, quando acontecer essas coisas que você tivesse conhecimento, traz como ponto de pauta para a gente, que a gente já poderia ter se antecipado a isso no ano passado. Então, mas na verdade é uma questão de entendimento. Eu não vejo que seja um ponto de pauta do COMERC, porque até onde nós analisamos o projeto, ele não é simplesmente contratar o município para a educação. Quem tem que ter expertise em ensino, aqueles itens da empresa que foram contratadas. Isso não significa que eu vou contratar alguma coisa na pessoa
Esse entendimento, eu falei para a Alessandra aqui, existe um entendimento equivocado. O jurídico do conselho, que está acostumado com esse tipo de coisa, entendeu que não é nada disso especificamente, ó, para essa secretaria, para aquela secretaria. Hoje todo mundo sabe que existe projeto de incentivar, todo mundo sabe disso. Projeto de incentivar. Projeto de incentivo fiscal, você vai no projeto. A educação vem um monte, nós não aprovamos nenhum. Aí eles brincam aí que nós somos indígenas, nós não aprovamos nenhum. E se fosse ver os montantes em termos de recursos, já passava de 1 milhão. Então, essa questão desse projeto está baseado, na realidade, na lei de incentivo. Eles transformaram a lei de incentivo para poder direcionar para o OS. É a mesma coisa. Então, assim, o nosso entendimento lá no Conselho, essa situação está sarada. Tanto que o Américo Valdanha, que foi falar na tribuna da Câmara, ele falou que tudo tem que mudar. Né? E aí foi feita o que fizeram as modificações. Então, assim, o que questiona-se aí é o entendimento que nós estamos colocando nesse projeto de lei. Né? É realmente para isso? É realmente para aquilo? Esse entendimento que causa dúvida. Por quê? Porque o artigo 1º, como ele falou, assim, será contratada empresa especializada em, mas o que é o em? É o requisito que a empresa tem que ter para poder ser contratada. Não, mas pode ser contratada. Claro, mas eu estou dizendo, é o requisito. Então, o que você está falando Não, não vai é ser o requisito vem depois. Não, mas tipo assim, pode acontecer. É o que pode. Não estou dizendo que não, só estou dizendo o seguinte, Talvez não seja o ciclo da esquina. como você falou, isso já existe e transformaram em algum outro governo aí para poder ampliar a situação. Isso não está acontecendo. Eu acho que isso foi usado para resolver o problema de contratar a empresa. Entendeu? Eu acho que foi isso. Eu não vejo isso no projeto. Isso aí realmente não está no projeto. A justificativa eu não achei. Eu também não. E talvez a ausência da justificativa não seria um ponto que a gente poderia colocar aqui? Talvez a justificativa esteja na ordem do dia quando entrou o projeto e eles não recolocaram, disponibilizaram, porque não está lá na Mas a ordem do dia. questão de ser discutida com o servidor público, que está lá na lei orgânica, você não vê como uma possibilidade de não discussão? Mesmo que tenha sido discutido entre seus pares na Câmara, a lei orgânica traz que tem que ser discutida com o servidor, porque vai impactar a educação. Qualquer secretaria, né? Não, sim. Daí pensando aqui por causa do comércio, né? Mas se você pegar Educação o que por a causa lei do comércio. orgânica fala exatamente, e daí a gente decifrar assim, aí não é uma discussão com a comunidade, é uma discussão de acordo com. Eu não estou dizendo do artigo tal da lei orgânica, que prevê discussão com os servidores. Isso, eu lembro de cabeça, para modificar estatuto de servidor, tem que ter para alguns temas, não me lembro agora. É o estatuto do magistério, na verdade. Então, o estatuto do magistério, a gente fala só que a gente fez Não, a lei orgânica fala para você alterar o estatuto do magistério, você tem que ser ouvido pelo servidor. Acho que é o artigo 39, acho que é o Nossa, já passei dele. Eu acho que é 262 desse ano já, e 17 é É isso que ele cita. Isso aí é inclusive no nosso país, por conta disso. Suplementar a legislação federal e estadual, no que couber decorrer do artigo 14, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal Tributaria. Então tem o 8º e o 14. E depois ele vai no artigo 44 da você jurídica, que fala que a iniciativa dos projetos, os termos do artigo 44 da Lei Orgânica, é 8, 14 e 44. Daqui a pouquinho eu cheguei no servidor, e aí eu vou lá. Vai ser muito bom. Eu marquei aqui, né? No artigo 122, você tem a lei, quem está com o projeto de lei, dá uma olhada na composição de
conselho, tudo lá que tem. No artigo 122 da Lei Orgânica, vai falar que nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município sob pena de demissão do serviço público. Porque ele está prevendo a participação dos servidores. Uma outra forma de contrato. Vamos pensar um pouco sobre isso, não é lá no artigo 1º, lá no meio. Ele vai falar do servidor civil e ele vai dar pela remuneração dele que é o cargo. É o conselho de controle. Não, Gabriel, não tem não. Que será de servidor. Eu estou agora na questão da participação popular. É do, olha, a lei orgânica. Coloca lá no grupo do comércio, assim outras pessoas podem ajudar a procurar. Gente, é só abrir a Câmara Municipal, tem lá lei orgânica. Eu estou procurando pela biblioteca da secretaria, estou achando. Gente, na Câmara. Era.
engano, é artigo 121, completa esse estatuto do servidor só. É, Só esse aí. Então se aplica aí no artigo 121, qualquer modificação no Estatuto dos Servidores só poderá ser realizada após ampla consulta aos envolvidos. E nem a questão de passar pelo comércio, o projeto de lei não permite específico de educação. Não, mas aí o PNE fala que tudo é sobre trata sobre educação, não tem outra atividade de educação. É que são todas as secretarias, quando se pega o CEPAC, Só que essa questão eu vejo que ela é secundária. Porque não é ilegalizado, não tem como não ilegalizar o princípio. Não, se a gente citar isso também. Mas só foi cita, E ali eu acho que não é nem o regimento que tem que citar, tem que ser a lei A lei do 436, que é ela que fala sobre as atribuições do conselho. É o artigo 8º. E o 122, ele também pode tirar, porque ele permite a inclusão do servidor público no conselho, desde que ele faça a opção da remuneração dele. qual que é o... Está no projeto de lei. Ah, 122 é orgânico, olha lá. Não. 14. Do projeto de lei, então, da lei orgânica, ele vai citar o 8, 14 e 44. O 8 e 14 a gente até já deu aqui, falando sobre projetos da localidade, que tem esse poder. O 44, Que é competência. o 44 vai falar a iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinários. Que é competência da Câmara. Ao vereador, comissões, prefeito e cidadãos. E o outro? O Artigo 14 122, O pode tirar 44 fala Artigo todos dentro 122. da mesma linha. O 14 do projeto de lei é que vai falar o que o Nelson colocou, que o servidor, se ele for servidor público, como é que vai ser? Se ele estiver trabalhando na... Então a lei orgânica do município tem que tirar, não tem fundamentação. E aí, Não é regimento. é lei, não é regimento, é lei, qual é o nome da lei mesmo, Carmen? 4006 de 2009. É o artigo 8º, acho que quarto. Artigo 8º, horrores. acho que é o inciso 4º, Sandra, mas aí precisa olhar se tem outros citados. Não sei, eu vejo assim, Camila, veja bem. O problema desse negócio não é a legalidade. É o impacto que ele vai causar É a possibilidade de privatizar serviços públicos importantes. Acho que essa que é a questão. Porque se a gente for ficar procurando ilegalidade, talvez a gente não ache. Não acho. Sabe, aquele negócio Mas do tem comércio, que mencionar a questão, porque ele não passou pelo comércio. Tem que colocar essa argumentação. Não, sim, mas acho que não como primeiro ponto, nem como central. Sabe? O impacto na qualidade do serviço. O problema não é isso. A ampla discussão com a comunidade tem que tirar. A ameaça do projeto da lei apresenta ao serviço público. Então vamos discorrer sobre O isso daí. atendimento dos direitos sociais. Atendimento aos direitos sociais, coloca aí.
mais? Atendimento aos direitos sociais, precarização do serviço, né? o que mais? Essa barra aqui no meu celular. Essa barra aqui? Não, aí vai voltar lá. Volta pro começo. Entendi. Ah, tirei. Tirou? Onde você apertou? Lá em cima. Lá em cima. Na configuração. Tá. Peraí, você vai falar que você vai Leia o artigo 150 da lei orgânica. A gente estava discutindo aqui o que vai pedir no final, né? Então, acho que é importante colocar que como uma indicação do COMERC ao poder público, né? Aos vereadores, no caso, pela não aprovação do projeto de lei. Né? Deixar isso bem claro no final. Indicação do COMERC Pela não aprovação do projeto de lei. Que artigo você falou, mano? 150. O município e as entidades comunitárias participarão, independente. Não, para aí. Entidades comunitárias. Que é o que vai participar desses projetos, entendeu? Não, isso é uma organização social. Tá, mas o chamamento é para as entidades comunitárias, que não tem isso no Brasil, Adriano. Não, acho que não. O chamamento é para a organização social. Você tem que ser firmado como organização social para participar. Mas quem vai se firmar como organização social? Aquela que o município qualificar como tal. Quem vai Entendi o se, que você quer você falar. entendeu? Quem vai se inscrever? Continua lendo, Adriano. Continua lendo o artigo. Os munícipes e as entidades comunitárias participarão, independentemente dos conselhos municipais, na elaboração e encaminhamento de estudos, solução de problemas, planos, programas e projetos que impliquem em proteção ambiental, defesa do patrimônio cultural, desenvolvimento urbano, política de assistência e promoção social, entendendo que você quer chegar. Não tem ensino e pesquisa também. Entendeu? Está aprontando esse artigo. Não tem ensino e pesquisa. Parabéns. Nossa, Adriano, hoje você está concordando comigo, é um milagre. Ó, gente, vou ler o artigo 150 aqui, da lei orgânica. O município e as entidades comunitárias participarão, independentemente dos conselhos municipais, na elaboração e encaminhamento de estudos, solução de problemas, planos, programas e projetos que impliquem em
1. Proteção ambiental. 2. Defesa do patrimônio cultural. 3. Desenvolvimento urbano. 4. Política de assistência social e promoção social. Política de assistência e promoção social. Ou seja, não inclui aqui ensino e E pesquisa. e nem saúde. Esse eu acho que é um bom argumento. É o artigo 150. Que a Câmara vai ignorar. Porque lá os comissionados, que são os pareceres jurídicos lá, vão falar que pode, não pode. Mas acho que a gente pode citar um argumento válido. Então não tem previsão legal Para essa área. Vocês chegaram a ver isso aqui? Não. Eu já não concordo. Mas por quê? Porque não tem nada a ver. É a participação popular, já foi feita a participação popular. Leia o capítulo do artigo 150, o capítulo do artigo vai falar da participação da ação popular nos projetos de lei. Não, aqui não trata de participação, trata de outra coisa. Aqui está falando, a Lei Orgânica está falando assim, ó. No capítulo. Ó, os munícipes, as pessoas e as entidades comunitárias, então as pessoas, ele não é que vai chamar para discussão, ó, Certo. participarão, independentemente dos conselhos, na elaboração, encaminhamento de estudos, solução de problemas, planos, programas e projetos que impliquem em, aí as áreas, proteção ambiental, está previsto ali, defesa do patrimônio cultural, está previsto ali, desenvolvimento urbano, não sei se está previsto para ninguém, política de assistência e promoção social, sim, para tudo. Aqui não menciona ensino e pesquisa científica, aqui não menciona saúde, entendeu? Mas eu quero entender onde você quer chegar nesse ponto. Onde eu quero chegar, segundo a Lei Orgânica, a área de ensino e de educação, a área de educação, por exemplo, não pode ser submetida à contratação de organização social. Entendeu? Não está previsto para essa área, a não ser que ele mude a Lei Orgânica. Que número que é aí? 253. Vai no 253. Vamos lá. Capítulo 3º Da participação. da Lei Orgânica do município de Rio Claro. Da participação popular. Sim. Seção 1, disposições gerais. O que tem a ver isso que nós estamos falando com a participação popular em projetos de lei? Não estamos falando de participação Esse é o popular, estamos falando de outra coisa. Não importa qual capítulo. Esse é o capítulo mais É da importante. contratação. Tudo bem, eu discordo, mas a maioria se concorda, não tem problema nenhum. Falando de Juliette. 53. Olha o 253. Ele amava. Tem, Rose? Você está com ele aí? Ah, Esse artigo, mano, só para a gente tentar entender. O que esse artigo deixa claro? Fica Que assegurado. os munícipes e as entidades não vão se meter na elaboração, encaminhamento de estudos, solução de problemas, planos, programas e projetos que envolvam, por exemplo, o ensino e pesquisa científica. Aí Elas no- podem se é o envolver em contrário. outras áreas, mas não nessa. No 253. Não, ele blindou não, aqui está na Lei Orgânica. 253. Fica assegurado às entidades assistenciais sem fins lucrativos o disposto no artigo 150. Que não entra Ensino e pesquisa. Nem saúde. Saúde. Nem saúde. Ele A Lei amarra. Orgânica teve um senso. Porque no 253 ele vai citar esse artigo. Fica assegurado às entidades assistenciais sem fins lucrativos o disposto no artigo 50, inciso 4 da Constituição Federal, vamos disposição da Constituição. Não, peraí, é Constituição Federal, moço. Peraí, vamos abrir. Não, esse artigo. Estou tentando pegar o título aqui desse. Seção 2 da saúde. Ele tá, esse artigo 253, ele está no título da saúde. Não, só que esse artigo não está se referindo ao artigo 150 da Lei Orgânica, está se Ah, referindo ao artigo 150 Ah, da tá, Constituição. entendi. Eu estou na Constituição, tá? Então, a Lei Orgânica, ela vai amarrando, ela não é ruim. É sobre tributação. É sobre tributação.
Então coloca como legalidade primeiro o artigo 150 da Lei Orgânica, depois coloca as atribuições do Conselho e a atribuição do Conselho do Plano Municipal de Educação e a questão do impacto que vai causar isso no serviço. Eu não colocaria nessa ordem. Colocaria em qual ordem? A ordem é porque, tipo assim, a ordem é o problema. Sabe, não é meramente cumprir ou não a lei. Então, se a lei falava que pode, a gente concorda, percebe? Sim. Então, se a lei falava, se um dia a lei no Brasil falar assim, olha, a gente quer condenar crianças de até 5 anos à morte. Percebe? Porque a lei tem vários. Então, primeiro é o problema, segundo a fundamentação. Aí, segundo, acho que o artigo da lei orgânica e depois o negócio do comércio. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Concorda com o que está aí? Quer discutir o que nós colocamos? Foi colocado? Dani? Quer fazer alguma discussão? Mariângela? Alessandra? Não? Paulo? Eu concordo plenamente com esses termos. Tem uma coisa que me incomoda, mas não sei se a gente poderia justificar, que é a questão de ser de não licitar, né? É uma coisa que eu acho que sim, do serviço público, né? Então, existe até a lei de licitação em contrato administrativo, então você dá para casos de exceção, né, específicos, que você consegue abrir uma brecha para poder tomar uma ação dessa. E, de repente, a gente coloca uma situação que está aberto para uso de qualquer... Então, não sei se... Educação e saúde não tem prioridade para essa questão da não licitação ou não? Isso não existe? Não. Não, a gente pega e vê, mas o Marcelo tem razão. Esse negócio de ficar fazendo contratação sem licitação. Mas o efeito moral não é legal. Mas o efeito moral ficou legal. Bom, então a gente vai redigir o texto. Pode ser colocado lá no grupo para vocês apreciarem e quiser participar. A gente podia só finalizar, Rose, o formato. Finaliza, Rose, porque tem que ser rápido. O formato. E o de considerandos. Faz e planta. Já foi definido aqui, né, o conteúdo. Eu acho que a gente já definiu aqui o formato e o que vai pedir no final. O que vai pedir no final, a Camila colocou uma indicação, que no final a indicação é pela não aprovação do projeto. Todo mundo concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Não? E qual é o título desse texto? Indicação. E acho que você poderia mandar não só para os vereadores, mas publicar no portal também, para todo mundo saber como estamos fazendo isso. Tá. No portal da educação. E para os vereadores, tem que caminhar para o e-mail de cada vereador. Sim. A Camila vai passar para mim a lista dos vereadores e eu já mando para eles. Beleza, então. Eu acho que é só isso. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Não? Camila, a questão do ponto de pauta que é... Para a próxima reunião. Vai ficar para a próxima. Bom, então a gente fechou todo o ponto de pauta, né? Então, podemos encerrar a reunião. Rose, eu vou te entregar uns documentos para não mais um. Ok, meu Deus. A pasta vai voltar para mim. A pasta não é minha. Eu acho que precisa comprar uma pasta nova. Daqui a pouco ela vai precisar explorar. Não, essa pasta não é do comércio, essa pasta é da... Eu sei, mas você tá cedendo, vai, larga a mão. Você tá adorando, cara. Vamos fazer uma documentação? Mostrou os arquivos lá. Eu acho que você Não, mas aí você vê com ela. Porque os documentos a gente vai arquivando lá e eu só ia passando para ela ia colocando uma pastinha lá no comércio. Ah, sim. Então esse você venda e é para pôr uma pastinha. Arquivar. Você fala que você podia ir na presidência e dar suporte, manda ver. Ah, mas manda pra mim isso aqui. Então, você pode mandar isso aqui pra gente?